E para fechar esse conjunto de 7 breves vídeos sobre o livro de Urântia, vamos falar do maior mistério da humanidade contemporânea. Afinal, quem foi Jesus? Segundo o imaginário coletivo e de nossas crenças atuais, será que Jesus foi apenas um homem comum? Apenas um grande mestre sábio de outrora? Um Messias predestinado? Ou será que foi uma personalidade divina, vinda dos céus para nos salvar do pecado? Bom, segundo o livro de Urântia, Jesus foi muito mais que tudo isso. Como foi falado nos vídeos anteriores, a vinda de um filho auto-otorgado, ou seja, de um filho divino em autodoação, faz parte de uma das revelações de época que um planeta normalmente recebe durante o seu desenvolvimento evolucionário. E aqui na Terra, foi a nossa 4ª revelação de época. O que ocorre conosco é que isso aconteceu de uma forma bem inusitada, pois foi por meio de um filho Micael. Os Micaéis são filhos criadores, que geram os universos locais do tempo e do espaço, e que os governam. Esses criadores soberanos do universo são de origem dual, incorporando as características de Deus o Pai e de Deus o Filho. Cada filho criador, todavia, é diferente de todos os outros. Cada um deles é único em sua natureza, bem como em personalidade. A relação dos filhos criadores com o seu pai do paraíso é tocante e superlativa. Quando saem do paraíso para fundar os seus universos, são conhecidos como Micaéis criadores. Quando estabelecidos em autoridade suprema, eles são chamados de Micaéis mestres. Antes de completar a sua carreira de autortogas, um filho criador governa sobre certas limitações autoimpostas à própria soberania. Mas após terminar o seu serviço de autortogas, ele governa pela virtude da sua experiência factual, ou seja, pela virtude de ter vivido a experiência na forma e semelhança de suas criaturas. Que misericordioso é o fato de ele possuir essa limitação autoimposta. Ele se autodoou na forma e semelhança das suas múltiplas criaturas, antes de enfim se tornar soberano. Que exemplo! Quando um criador houver vivido por 7 vezes entre as suas criaturas, quando a carreira de autortoga se der por terminada, então ele está supremamente estabelecido na autoridade do universo, e ele terá se transformado em um filho mestre, um governante soberano e supremo. Para que vocês tenham uma ideia da magnitude de tudo isso, o nosso Micael, conhecido também como Cristo Micael, ou Jesus como encarnou na Terra, é o criador de mais de 3,8 milhões de planetas habitados. E entre todos esses, escolheu o nosso mundo para fazer a sua última autortoga, como um ser mortal evolucionário. Termos recebido o Criador aqui parece uma coincidência sem tamanho, não é mesmo? Mas como já foi falado, estamos em um atraso muito grande em comparação a planetas ditos como normais, e esse atraso foi devido principalmente à rebelião de Lúcifer. E todos os acontecimentos que advêm dessa rebelião e de sermos um dos planetas mais infortúnios, assim como o fato de sermos um planeta experimental, nos fizeram receber, por meio da misericórdia divina, a vinda desse Filho Divino especial, ou seja, Cristo Micael. E é importante destacar que ele não veio apenas para nós. Ele veio revelar o Pai Universal a todos os seus filhos mortais evolucionários, desse amplo universo do qual criou. Portanto, ele não é um exemplo de vida na carne apenas para nós, mas para todos esses planetas do tempo e do espaço, além de vir dar fim à rebelião de Lúcifer como filho do homem. E realmente é lamentável o fato de que o rejeitamos e o crucificamos. Jesus nasceu na carne, filho de José e Maria. Foi um jovem que até os 20 anos carregou um fardo tão pesado que mesmo antes ou depois nunca foram vivenciados de forma equivalente por outro ser em todo o universo. Apesar de não ter tido filhos biológicos, ele foi um grande pai para os seus irmãos. Durante toda a vida, é verdade dizer que ele foi testado em todas as coisas humanas. Sentiu tudo o que sentimos. É literalmente verdade que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como já foi falado, nada substituirá a leitura do livro de Urântia. Até mesmo o desenvolvimento desses vídeos explicativos tentam interpretar, de forma imperfeita e incompleta, alguns documentos do livro. Mas nada mesmo pode substituir a leitura dos documentos que descrevem a vida de Jesus. Ainda mais do livro de Urântia, que é a maior descrição da vida de Jesus escrita até hoje.
Os apócrifos sobre Jesus possuem muito de sua vida, mas muito pouco comparados ao livro de Urântia, além de fatos muito distorcidos da verdadeira vida de Jesus, dos diferentes apócrifos. Que despertar teria o mundo se pudesse tão somente ver como Jesus viveu na Terra e conhecer de primeira mão os ensinamentos dados pela sua própria vida. Mas atenção, o próprio livro nos ensina: não tente viver a vida que Jesus viveu na Terra. Não procure tanto o que ele ensinou, mas sim, procure ver o que ele realmente fez. Inspire a sua vida. Se o cristianismo pudesse abranger mais os ensinamentos de Jesus, daria uma ajuda bem maior ao homem para resolver os seus problemas novos e cada vez mais complexos. O cristianismo, de fato, prestou um grande serviço para esse mundo, pois contribuiu grandemente para a sociedade que possuímos hoje. Mas agora é Jesus que se faz necessário. O mundo necessita ver Jesus vivendo novamente na Terra. É inútil falar do renascimento da cristandade. Devemos seguir em frente, de onde estamos. E quando Jesus tornar-se elevado assim, atrairá todos os homens para si. Se a igreja cristã ousasse tão só esposar o programa do Mestre, milhares de jovens, aparentemente indiferentes, iriam se apressar a alistar-se em um tal empreendimento espiritual. Eles não hesitariam em ir até o final dessa grande aventura. A religião é apenas um humanismo elevado, até que seja tornado divino pela descoberta da realidade da presença de Deus na experiência pessoal. O homem pensante tem sempre temido estar preso a uma religião. As mulheres e os homens modernos de inteligência fogem da religião de Jesus, pois têm medo do que ela fará com eles. E todos esses medos são fundamentados. A religião de Jesus de fato domina e transforma os seus crentes, fazendo com que os homens autoexijam a dedicar as suas vidas a buscar um conhecimento do que é a vontade do Pai do céu, autoexigindo que as energias da vida sejam consagradas ao serviço altruísta da irmandade dos homens. Os homens egoístas apenas não pagarão esse preço, nem mesmo pelo maior tesouro espiritual jamais oferecido ao homem mortal. Só que quando tiver tornado desiludido bastante por desapontamentos tristes que acompanham buscas tolas e decepcionantes do egoísmo, e depois da descoberta da esterilidade da religião formalizada, é que o homem se disponibilizará a voltar-se de todo o coração para a religião de Jesus de Nazaré. Ter a certeza de ver Jesus é a certeza de ver o próprio Pai. E quando tudo tiver dito e feito, a ideia de um pai será o conceito humano mais elevado de Deus. Obrigado por assistir os vídeos e tenham uma ótima leitura do livro.